Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A memória do verão quente de há 50 anos leva-nos numa viagem até outro país que felizmente se extinguiu. Há 50 anos, milhares de pessoas instigadas por um discurso do Bispo de Braga caminharam até à sede do PCP, no Campo da Vinha, no centro da cidade. O que se seguiu, testemunhado por estes sons captados pela RTP, acabou num assalto e na destruição das instalações do partido. Não houve mortos, como aconteceu em muitos outros assaltos da mesma natureza. Mas o episódio de Braga é ainda assim um testemunho perfeito de Portugal em sobressalto do verão quente de 1975. Um país dividido, à beira de uma guerra civil, que só regressou a um caminho de normalidade muito depois da noite de 25 de novembro desse ano de 1975. O que aconteceu por esses dias parece, felizmente, o que é. Uma memória distante, um incidente de percurso que acabou por desembocar na normalidade democrática que hoje conhecemos. Um conflito entre visões contrárias para o futuro de um país novo, acabado de nascer em abril de 1974 com o derrubo do regime autoritário de Salazar e de Marcelo Caetano. Entre os vários caminhos em aberto, discutia-se a legitimidade revolucionária defendida pelo PCP e pela extrema-esquerda e a legitimidade democrática dos partidos do centro, da direita, da Igreja ou da maioria dos portugueses. Nas eleições para a Assembleia Constituinte, em abril de 1975, o Partido Socialista tinha conquistado 37,87% dos votos, o PSD 26,38% e o CDS 7,6%. Entre a cúpula do poder político dominada pelo PCP de Vasconcelos e a ala radical do MFA e o resto da sociedade, tinha-se criado um conflito sem tréguas. O Norte Conservador tornou-se o baluarte da resistência. Foi aí que o Exército de Libertação de Portugal, criado em janeiro de 1975 pelo ex-subdiretor-geral da PIDE-GS, Agostinho Barbieri Cardoso, e o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, liderado por Spínola, encontraram o seu suporte. Foi pela sua ação que a violência contra o PCP, o MDP, se instituiu. Enquanto o Grupo dos Nove, que reunia a ala moderada do MFA, manobrava politicamente para reequilibrar o poder comunista no governo, na base, a extrema-direita aliada à Igreja combatia através da violência e do terror. O assalto do PCP a Braga é um desses momentos de violência que ameaçou partir o país a meio e levá-lo à beira do precipício. Darren Walters avisava desde a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa que Portugal está à beira de uma guerra civil. Os números da violência coligidos pelo Partido Comunista provam essa probabilidade. De maio de 1975 a abril de 77, registrou-se a deflagração de 310 bombas, 136 assaltos a sedes comunistas, 58 incêndios de instalações, 36 casos de espancamento de militantes comunistas e 16 atentados a tiro e 10 episódios de apedrejamento. Miguel Carvalho, um dos nossos melhores jornalistas de investigação, com uma longa carreira na Visão, estudou a fundo essa onda de violência e em 2017 escreveu um livro referencial sobre o período com o título Quando Portugal Ardeu. Miguel Carvalho é o convidado deste episódio do seu podcast da manhã. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Miguel Carvalho, bem-vindo ao P24. Lendo o teu livro, fica-se com a ideia, baseada em factos, de que o terrorismo contra o PCP ou a extrema-esquerda no verão quente não resulta apenas de ações individuais ou grupais mais ou menos deslocadas, mas de um plano urdido por ex-elementos, aliás, da PIDE, de radicais da direita, com a cumplicidade da Igreja. Como é que chegamos a episódios como o assalto às sedes de Famalicão ou de Braga, um episódio que faz hoje, sobre o qual se cumprem hoje 50 anos? Viva. Bem, a conspiração começa logo a 26 ou a 27 de abril de 74. Não? Há uma série de setores absolutamente insatisfeitos com a Revolução, que entre esse ano e digamos assim, a primavera de 75 começam a organizar-se, embora
com as suas diferenças, começam a organizar-se em termos militares e a recrutar gente no próprio terreno. Nós estamos a falar de uma insatisfação que chegava, inclusive, ao próprio Spínola, que, como sabemos hoje, tentou por duas vezes duas iniciativas no sentido de subverter o rumo da Revolução, e essa insatisfação centrada nessa figura vai gerar amplos apoios nos setores militares, dos quais ele era bastante próximo, os militares altamente qualificados como Alpin Calvão, por exemplo. É fundado o MDLP, o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal, e no terreno temos uma organização mais vasta, ou seja, temos por um lado o ELP, que é o Exército de Libertação de Portugal, que reúne também gente com algum percurso militar, gente ligada aos combates nas ex-colónias, antigos mercenários, ex-PIDES, ex-legionários, e depois, de terra em terra, de aldeia em aldeia, sobretudo do Porto para cima, ou melhor, de Rio Maior para cima, organizados em torno de 6 dioceses. Temos um grupo de pessoas, entre os quais o Valdemar Paradela de Abreu, que foi o editor do Portugal e o Futuro de Spínola ainda em 73, que organiza, digamos assim, as bases do chamado terrorismo de direita para combater a influência comunista. E falo com enorme sucesso. Mas teríamos chegado a este nível de violência sem o apoio dado pela Diocese, nomeadamente de Braga, quer ao Exército de Libertação de Portugal, quer ao MDLP? Não é possível. Aliás, isso hoje é amplamente reconhecido por académicos, pelos próprios protagonistas. E, aliás, já havia, até bem antes desses dias 10 e 11 de agosto, que foram determinantes para o envolvimento da Igreja nesta cruzada anticomunista, já havia vários indícios, através de escritos nas próprias folhas paroquiais, no próprio Diário do Minho, já havia vários discursos de apelo ao levantamento anticomunista a partir das igrejas, do púlpito das igrejas. Havia também já alguma organização em termos de terreno, de aldeia em aldeia, e há um fator, houve um episódio que foi determinante para que o arcebispo de Braga, Francisco Maria da Silva, de alguma maneira pusesse ao serviço da Contra-Revolução, os meios e a disponibilidade da Igreja, que foi o facto de, no preparativo de uma viagem para o Brasil, ter havido um telefonema anónimo para o aeroporto, no sentido de denunciar que ele ia viajar também para fazer tráfico de divisas. O arcebispo é obrigado a despir-se numa das salas do aeroporto, e esse facto, essa circunstância, bastante ampliada à época, deu aso a que se gerasse um clima de grande indignação sobre os supostos desvarios revolucionários. E, entretanto, essa chamada... Exatamente. Suponho que ias responder à minha pergunta. Nós sabemos hoje quem é que fez essa denúncia às autoridades. Exatamente. Na altura esse telefonema, e inclusive houve também uma carta anónima, foi no sentido de atribuir aos desvarios revolucionários ampliados pelo PCP essa atitude, e hoje sabe-se, através da revelação do próprio, que foi o próprio Major Sanches Osório, dando aso a uma decisão que tinha sido pensada por uma figura interessantíssima que é um personagem de romance. Exatamente. Que é a prova de Jorge Jardim, que é sem dúvida uma figura absolutamente extraordinária da segunda metade do século XX português. Enfim, é o nosso 007, de alguma forma. Exatamente. Foi governante no tempo de Salazar, foi espião, homem de negócios, portanto, geriu coisas às claras e menos às claras, e é claramente a prova de que a realidade muitas vezes supera a ficção. E foi ele que, de alguma maneira,
idealizou esse plano, ou seja, porque ainda havia um certo receio da Igreja em envolver-se de facto nesta cruzada, e esse episódio de que o Major Sanches Osório é protagonista é determinante para esse envolvimento. E a partir daí, de facto, há uma ampliação desta atuação no terreno, envolvendo 6 dioceses, Bragança, Viseu, Vila Real, portanto, tudo que era importante em termos de igreja a norte, com exceção, é preciso dizê-lo, do Porto, e acho que o papel de Dom António Ferreira Gomes ainda hoje está por estudar em toda a sua dimensão, porque se ele tivesse aderido a esta cruzada, e fez muitos discursos no sentido de tentar evitá-la, se ele tivesse aderido, se calhar hoje estávamos a contar outra história. O peso do Porto, apesar de tudo, seria diferente e podia ter desequilibrado. Mas, de qualquer forma, Miguel Carvalho, nos episódios de violência do norte do país, parece ter havido também uma mobilização que superava a tradicional divisão entre a esquerda e a direita. No assalto a Braga, por exemplo, nós sabemos que participaram militantes do Partido Socialista. Ou seja, a divisão entre o norte conservador e católico e o sul mais, apesar de tudo, digamos assim, laico e supostamente progressista, explica também um pouco aquilo que se passou. Sim, a mobilização de 10 de agosto ocorre em Braga. Dezenas de caminhonetas, caminhões, tratores, inclusive, portanto, vem gente até de zonas a sul, mas o grosso é essencialmente gente do norte, desencantada com o rumo do país, mobilizada pela Igreja, mobilizada por todos estes setores no terreno, e de facto são os próprios protagonistas que dizem que há inclusive um papel determinante, pelo menos de um dos dirigentes distritais do PS de Braga à época, e só assim é possível o incêndio na sede do PCP, e não só, ter terminado como acabou. Mas há todo um clima que facilita tudo isto, desde logo a violência simbólica e física do chamado grupo ou bando dos Corrécios, que há bastante tempo atuavam em Braga. Estamos a falar de criminosos puros e duros, gente que traficava armas, traficava valores, que estava envolvido no tráfico de droga puro e simples, e que, segundo os relatórios da Polícia Judiciária da época, atuavam com toda a impunidade em Braga, chegando inclusive, isto hoje parece-nos uma coisa também de ficção, mas isso está vertido para diversos relatórios policiais da época, chegavam a entrar de cavalo em alguns cafés, dizendo se estão aqui comunistas têm 5 minutos para sair. O bando dos Corrécios criou este clima, também ele ampliado, ou seja, amparado pela Igreja ainda antes do arcebispo dar ao movimento, ou seja, permitir que o movimento tenha um contacto mais próximo através do Cónigo Melo, que é de facto a figura central de toda esta dinâmica, mas já havia todo um clima, já havia, chegaram a haver pessoas agredidas, vários edifícios também esventrados, uma livraria que foi baleada. Portanto, o clima estava mesmo propício, só faltava mesmo que a Igreja se envolvesse de facto, embora o arcebispo tenha dito na época, quando foi contactado para se juntar a este movimento, tenha dito que em circunstância alguma a Igreja podia ser, a Igreja e ele próprio poderiam ser formalmente associados a estas ações. De qualquer forma, é possível falar de uma campanha inspirada em métodos terroristas, olhando para os homicídios, os atentados à bomba, que proliferaram um pouco por todo o norte, essencialmente, mas também em Rio Maior e até no sul. Mas, de qualquer forma, Miguel Carvalho, que episódio tu destacas desta campanha pelo seu significado ou pela escala da violência utilizada?
que é que foi, na tua opinião, o episódio mais grave, digamos assim, ou mais relevante? Eu acho que este assalto à sede do PCP, que acaba com incêndio, é determinante para a viragem que depois se veio a suceder e que se prolongou muito para lá do 25 de novembro. Nós temos a tendência para dizer, e todos os anos falamos nisto, ou pelo menos nos aniversários redondos falamos disto, temos tendência para dizer que o 25 de novembro de 75 foi o momento que pôs Portugal nos trilhos de uma democracia pluralista ocidental. Mas a verdade é que os atentados mais mortais, aliás, alguns atos de violência com requintes que não se tinham visto até antes de 25 de novembro, ocorrem ainda já em 76. Né? O caso do Padre Max, por exemplo. Sim, exato. O Padre Max, o caso da Rosinda Teixeira em São Martinho do Campo, o próprio atentado à bomba que vitimou uma pessoa que ia passar na Avenida da Liberdade em Lisboa, o assalto à Embaixada de Cuba. Portanto, há pelo menos quase uma dezena de mortos em 76. E isto prova que muita gente que esteve envolvida a vários níveis na chamada cruzada anticomunista continuou, por um lado, em roda livre, a seguir ao 25 de novembro, insatisfeita de alguma maneira com o resultado do próprio 25 de novembro, porque lhes tinha sido garantido de alguma maneira que o Partido Comunista seria ilegalizado, o que não veio a acontecer, como sabemos. Portanto, havia muita gente insatisfeita, mas também aquilo que Alpuin Calvão chegou a dizer nas suas memórias, de que só se responsabiliza pelas bombas até ao 25 de novembro de 65, não é de todo verdade, porque o próprio MDLP acabou, enquanto movimento, condenado já nos anos 90 pelos preparativos do atentado ao Padre Max. Acabou por não ser condenado, ou seja, não se conseguiu identificar a pessoa que efetivamente pôs a bomba, mas o Tribunal de Vila Real condenou moralmente o MDLP por esse atentado. E, portanto, nós, quando falamos de um verão quente, temos que falar de muitos verões quentes. Pelo menos 2, exatamente. Miguel Carvalho, muito obrigado por nos teres trazido essa memória de um país que, felizmente, e por todas as razões, hoje para nós é muito distante. Foi um prazer ter-te aqui connosco no P24. É impressionante o talento musical que um arquipélago com pouco mais de 500 mil de habitantes tem sido capaz de produzir ano após ano. De Cabo Verde vieram Cesário Évora ou Tito Paris, como vieram originariamente Meira Andrade, Dino de Santiago ou Vade Masquias. Muitas destas pessoas talentosas vivem e criam o seu universo musical em Lisboa. Quando se fala de imigração ou da abertura ao mundo, vale a pena refletir sobre a criatividade e rejuvenescimento da cultura portuguesa que esta diáspora trouxe até nós. O kuduro, que hoje se ouve em todo o mundo, é sem dúvida africano, mas é também produto do caldo de culturas e da abertura ao mundo que a nossa capital revelou depois do fim do Império. Algo do qual nos podemos orgulhar, algo do qual temos que agradecer. A propósito, leia-se o excelente texto que o Gonçalo Frota e o Mário Lopes escreveram no Y sobre os sons de Cabo Verde que todos estamos a ouvir. O P24 regressa amanhã. Tenha uma boa semana. De surra vou gritar beleza. Na crioula sabe ninguém de nos língua em cataquês. Verdiano Portugal pronto para casa dentro de igreja. Drogo richo para que esse gago para diga que. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.